E aí? Beleza. Tudo bem? Tudo Boa bem, noite. graças a Deus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Doutor Renato Fragoso, ele é fisioterapeuta do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o HU da UFRJ, e fisioterapeuta do Cefa Saúde. E ele é professor da pós-graduação IPOG. Família tá bem, Renato? Érica, todos bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz, graças a Deus, né? Obrigado aí pelo Maravilha. convite, cara. Beleza. Eu que agradeço, camarada. É uma honra ter você aqui de verdade, viu? Muito, muito, muito obrigado. Você aceitou também de bate-pronto aí o convite. Eu sei que o nosso tempo é escasso, a gente vem correndo de atendimento para poder conversar aqui, às vezes tem que remarcar paciente, eu sei do trabalho que dá, então eu realmente me sinto honrado de poder dispor desse tempo contigo, viu? De verdade, obrigado, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Acho que esse trabalho que você vem fazendo de conseguir difundir informação de qualidade para o pessoal da fisioterapia é fundamental, ainda mais integrando aí com as outras áreas, sempre trazendo médico também. Acho que esse tipo de comunicação para a gente é fundamental. Perfeito, maravilha, obrigado. Bom, raciocínio clínico fisioterapêutico em dor lombar. Vamos lá. A primeira pergunta de cara é o que é, Renato, para você, nas suas palavras, fica à vontade, o que é raciocínio clínico? Mas o raciocínio clínico, assim, pensando de bate-pronto, eu acho que é a montagem do quebra-cabeça. Encarar a história, né, o caso que o paciente traz para a gente, como um desafio que a gente tem buscar as informações necessárias para tentar, através do raciocínio clínico, né, que vai ser esse processo de entendimento da situação, averiguação das questões subjetivas, então, do que o paciente está trazendo para a gente, a sua história, quem ele é, a apresentação dos sintomas e tudo, integrando com o exame físico, o entendimento em relação ao que a ciência vem mostrando, exames de imagem, se necessários. Então, fazer essa integração das informações que a gente precisa num constante processo de raciocínio, né? E aí eu acho que não tem muito por onde fugir, para poder entregar hipóteses, testar as hipóteses com o paciente, um segmento em relação ao que é o tratamento adequado para ele. Né? Perfeito, perfeito. Já linkando, Renato, o raciocínio clínico aí com a dor lombar, então, existem, quer dizer, ainda agora beliscando a dor lombar, né? Existem critérios, há critérios para caracterizar a dor lombar? Como é que você entende isso? Sim, a gente pode olhar por vários prismas esses critérios, né? Mas assim, de forma mais básica, a caracterização da dor lombar do ponto de vista topográfico, né? Seria uma dor, sensação de rigidez, desconforto que é localizado ali entre a região inferior do gradil costal, na parte posterior, né, no dorso, e a região da prega glútea. Então, qualquer desconforto, dor nessa região vai ser caracterizado como dor lombar. Podendo ou não também vir acompanhada de dor referida para os membros inferiores, né? Que algumas pessoas vão chamar como dor irradiada. Perfeito. Mas aí acho que ainda cabe também a caracterização em relação não só à topografia, né? Então a gente tem a possibilidade de caracterizar do ponto de vista temporal, uma apresentação mais aguda, então recente, início, né? O início mais recente ali acabou de apresentar um quadro de dor, até 6 semanas por alguns autores, seria considerado agudo, a partir daí agudo, e a partir de 12 semanas, né? Que seriam 3 meses, caracterizando como crônico. E o que eu acho que é mais importante que hoje em dia vem sendo falado é a caracterização da dor, e aí não só na dor lombar, mas dor musculoesquelética como um todo, em relação aos seus mecanismos, né? Hoje em dia, até hoje mesmo me surpreendi, estava olhando no Instagram mais cedo, a página do Felipe Reis, um paper novo exatamente fazendo um link em relação à caracterização quanto ao mecanismo, com base em informações do Instituto Delphi, né? Especialistas do mundo todo, para tentar selecionar quais são as informações valiosas para a gente caracterizar o paciente quanto a uma dor nociceptiva, né, que é a mais conhecida, uma dor neuropática ou uma dor nociplástica.
para que a gente tente fornecer o tratamento guiado aí por mecanismo, uma coisa que vem sendo muito falada na ciência do paciente com dor musculoesquelética. Maravilha. Existem realmente vários critérios para a gente entender, né, para caracterizar realmente a dor lombar. Algo importante, né, do ponto de vista inicial, compreender bem isso. Pois bem, a dor lombar, como eu abri já sinalizando, ela é reconhecidamente uma das condições de saúde que mais afetam a população adulta no mundo. E, Renato, no que diz respeito aos esforços da ciência e das diferentes profissões envolvidas no tratamento dessas pessoas com dor lombar, tá? Você considera que nós estamos no caminho certo para entregar o resultado que o paciente espera que a gente entregue? Como é que você enxerga isso? Acho que essa é uma questão bem importante. Porque, assim, do ponto de vista de ciência, a gente vem vendo uma busca frequente, né, cada vez mais publicações e tudo nessa área. Até mesmo a série da Lancet que você falou, de 2018, aquilo ali acho que foi escancarar realmente uma série de dados, assim, o quanto vem se investindo ao longo das últimas décadas e o quanto vem se entregando o resultado. Eu acho que ali já trouxe de cara para a gente que parece que no momento a gente ainda não consegue entregar o resultado que o paciente espera, né? O paciente com dor lombar, ele espera alívio da sua dor e o outro resultado importante é o retorno à função, né? A melhora da capacidade funcional desse paciente. Seja ele abordado pelo fisioterapeuta, pelo médico, em parceria com um educador físico, qualquer profissional que seja, o resultado final que o paciente espera é esse, né? O alívio da sua dor e a melhora funcional. E aí, a ciência eu acho que está caminhando nesse sentido, de tentar investigar mais a fundo essa parte. Agora, do ponto de vista clínico, aqui, pelo menos a nível Brasil, pensando aí em sistema privado, né, convênios e sistema público, né, eu acho que a gente ainda está uma larga distância para realmente conseguir começar a entregar esse resultado para o paciente, né. O que a gente vê hoje em dia no sistema, seja ele o paciente indo para um plano de saúde, buscando atendimento por conta de uma crise de dor lombar, seja ela uma crise aguda ou tem uma dor recorrente que frequentemente vem me perturbando e tal. No sistema privado, ele vai, em geral, acabar no ortopedista, né? Classicamente é o que acontece, e dificilmente ele vai sair dessa primeira consulta sem um direcionamento mais patoanatômico, né? Da questão da realização de exames de imagem e um viés muito mais voltado para a identificação de onde é que está a lesão, qual é a sua lesão, onde vamos tratar, né? Acaba sendo sempre um viés um pouco mais cirúrgico, né? A área de atuação principal do ortopedista é a cirurgia, né? Óbvio que tem a parte clínica, mas ele tem esse viés de ser cirurgião. Muitas vezes o paciente vai para a fisioterapia, vai encaminhado para a fisioterapia, e o que a gente vê, na maior parte das vezes, é a adoção de condutas passivas, né? A adoção de condutas que coloca lá o paciente deitado, vamos botar ele para fazer um aparelho, bolsa de calor, esse tipo de coisa, indicação de repouso, né? Uma série de indicações que muitas vezes estão vindo no sentido contrário do que as orientações das diretrizes clínicas vêm apresentando. Por outro lado, quando a gente vê no sistema público de saúde, o tempo que esse paciente leva para conseguir o acesso, né? E quando ele consegue o acesso, uma parte das vezes ele vai seguir por esse mesmo caminho tortuoso. Mas aí ele já chega numa situação muitas vezes cronificada, né? É o que, em geral, tem observado. O áudio está bom para você, né? Eu estou achando que está picotando também um pouquinho. Dá para entender, claro, dá para entender, senão já teria avisado. Mas está picotando um pouquinho. Se você tiver alguma alternativa, aí pode ser interessante. Me dá um segundo só. Claro. Você está escutando ruído ou está picotando? Está dando uma picotada. Não é ruído, estou captando som externo, não. É ruído. É picotando mesmo. Então vou tirar do Wi-Fi aqui e vou botar. Vamos ver. Tá jóia, tá jóia. Vamos ver se melhora. Eu achei até que fosse a minha rede. Quando eu troquei, eu achei que fosse ficar melhor. Pensei que fosse a minha rede. Então, provavelmente era do Renato. Vocês, inclusive, já me avisaram aqui que era do Renato. Mas se a minha começar a falhar também, vocês
por gentileza, me avisem, tá? O Renato está trocando, então, a rede aqui. Vamos ver se melhora um pouquinho. Ficando bom. Vou perguntar para ele agora sobre esse modelo de sessões de fisioterapia. Vamos ver o que ele acha. Ó, ele saiu, vai entrar de novo já. Tem ruído também? Pois é, eu não estou ouvindo o ruído dele, né? Se vocês estão sinalizando que é ruído dele. Tá? Não sei se é o dele ou o meu. Talvez agora com a saída dele dê para perceber se é o dele ou o meu. Porque calor não falta aqui, tem que ter vento. Isso não tem jeito. Vamos ver. Deixa eu mandar de novo o convite aqui para ele. Deixa eu botar aqui. Renato. Vamos lá. Já está convidado. Aí, de volta. Eita, de novo aqui. A câmera aí. Acontece. Vamos ver se melhora aí. Falou aí, obrigado, Sônia. E botei um fone aí também. Perfeito. Se não estiver dando para entender, eu sinalizo para você, tá? Eu vou te pedir a gentileza até de te interromper até para sinalizar e a gente volta até onde estava, tá? Com certeza. Bom, com certeza. Você quer ainda falar alguma coisa sobre o que estava sinalizando de entrega do resultado? Mas deu para compreender bem o ponto de vista, eu concordo. Deu para compreender, né? Acho que a gente pode seguir em frente. Se ninguém tiver dúvida aí, qualquer coisa também podem ir colocando e a gente vai tentando. Perfeito, isso, ratifico isso. Vocês podem botar as dúvidas aqui, viu? Podem sinalizar, me organiza melhor, inclusive, se vocês colocarem na interrogação as dúvidas, tá? Fica melhor organizada. Às vezes, outros comentários entram, a sua pergunta ela vai ser apresentada um pouquinho mais adiante, por conta de um segmento que eu tenho aqui, para a gente ter uma melhor continuidade, e é difícil para eu recuperar essa pergunta. Então, bota lá na interrogação, nesse balãozinho aí, fica mais fácil para mim. Mas bota quantas perguntas vocês quiserem, oportunamente eu passo ela para o Renato aqui, tá? Bom, Renato, a próxima pergunta é a seguinte. Parece adequado para você esse modelo de sessões de fisioterapia, visto como uma modalidade de tratamento, do jeito que muitas vezes ocorre hoje em dia, o médico, por exemplo, encaminhando o paciente para a fisioterapia? O que você acha disso? Esse acho que é um outro tópico bastante relevante, né? Na verdade, assim, a fisioterapia, acho que lá atrás, sempre foi muito vista como uma modalidade de tratamento, realmente, né? E a fisioterapia desenvolveu muito ao longo dos últimos tempos e começou a agregar ciência e desenvolver ciência, né? Então, hoje nós somos uma profissão que está em parceria com as outras profissões da saúde, avaliando o paciente e entendendo sobre o nosso prisma e sobre o que a gente consegue agregar aí da ciência que envolve diversas áreas, né, para poder entender o que o paciente vem apresentando de queixa. O paciente é o mesmo, né? O paciente, aquilo que a gente falou, o paciente com dor lombar, ele que vem para mim é o mesmo que vai lá no médico ortopedista, é o mesmo que passa às vezes no clínico da família, é o mesmo que vai no neurocirurgião, e cada um dá um rótulo para ele, é como se fossem pacientes distintos, diferentes, né? A gente olha sobre o nosso prisma, tentando entregar o resultado que, como a gente falou, alívio da dor e melhora da função. Então, acho que dentro desse modelo de vamos tentar a fisioterapia, que é muito comum, né? Vamos tentar a fisioterapia, se não resolver, aí tem que ir para a cirurgia. Uma situação que muitas vezes eu acho assim, tentar a fisioterapia está dentro da diretriz clínica, na verdade, vamos para a fisioterapia, vamos avaliar quais são as condutas fisioterapêuticas adequadas para o seu caso, o fisioterapeuta vai fazer essa avaliação dentro do raciocínio clínico dele, vai integrar as informações para poder traçar o melhor plano de tratamento fisioterapêutico, né? E a cirurgia é uma alternativa de tratamento que pode vir no futuro, se necessário, né? Mas que também não é uma solução definitiva na maior parte das vezes. Então, se a gente pega estudos longitudinais aí, com acompanhamento de follow-up longo, muitas vezes há 5 anos para frente, resultados similares, né? Então, eu acho que a gente tem que ver como modelos de tratamento que podem ser complementares ou não,
Mas a fisioterapia é uma profissão que vem trazendo uma série de possibilidades para o paciente. Não é sessões de fisioterapia e o quanto de sessões a gente vai fazer está totalmente baseado no que a gente observa na nossa avaliação, né? O que esse paciente apresenta? Tem paciente que eu vou precisar basicamente ver, orientar e vamos seguir a ordem natural das coisas, já está numa curva de melhora, maravilha. E tem pacientes que não, que vão precisar de um acompanhamento mais duradouro. Tudo depende do que a gente consegue constatar na avaliação, né? Perfeito, eu concordo. Eu acho que a mudança desse paradigma, inclusive com a legislação atual que a gente tem, com as próprias determinações, vamos lá, vamos pensar em ANS, tudo que tem postulado, até de legislação mesmo, né? É muito antigo ainda e é um modelo que não cabe há muito tempo, não cabe há muito tempo no que a gente tem, como você muito bem falou, sobre o nosso ponto de vista, sobre como a dor lombar é vista hoje. E olha que a gente poderia estender isso não só para dor lombar, né? Poderia estender isso para outras condições em geral, esse modelo de 10 sessões de fisioterapia. Né? Isso é papo para uma live até à parte para levantar questões assim, como é que a gente começa? Porque a gente fala que está difícil, que pô, é complicado. Tá, vamos fazer alguma coisa? Como é que a gente começa? Isso pode ser um papo interessante para uma outra live aí. Eu sei que é difícil, é duro. Dá pano pra manga um bocado, né? Dá pano para manga. E, Renato, todo paciente que busca atendimento para dor lombar, ele precisa efetivamente de tratamento com o fisioterapeuta? Tá aí, bate de novo um pouco no que a gente falou antes, né? Como é que a gente vai saber se precisa ou não do tratamento fisioterapêutico? Mediante o que a gente consegue identificar na avaliação. Então, tem paciente que chega para uma avaliação, então assim, eu trabalho principalmente em dois lugares. Então, eu trabalho no sistema público, né, no hospital terciário, com SUS. E na outra ponta eu trabalho na minha clínica privada, não trabalho com convênio, só trabalho com paciente particular. Né? Então, no SUS, né, no hospital terciário, dificilmente vai acabar chegando para mim um paciente que abriu um quadro de dor lombar semana passada. Né? Em princípio, esse cara está emperrado lá no sistema, na ponta. Ele está buscando atendimento num pronto atendimento, ele está buscando atendimento na clínica da família. Então, esse cara, quando chegar lá para mim, geralmente ele já está ali depois dos 3 meses, já está numa situação crônica, porque para chegar ele vai ter que ter seguido o fluxo natural, entre aspas, né, do sistema, que ele vai passar no médico, vai receber as orientações. Geralmente as orientações vêm acompanhadas de vai fazer exame de imagem, vai para o sistema de regulação. Quantos meses para conseguir uma imagem? Quando ele não paga do bolso, gasta dinheiro para fazer aquela imagem. Então, isso leva um bom tempo até que esse paciente consiga acesso à fisioterapia, lá no caso no Hospital do Fundão. Né? Esse paciente, eu vou ter que, na avaliação, identificar. Muitas vezes, a gente precisa entender. Ele é um paciente que, na história dele, fez o processo de cronificação por outros fatores aí associados, tem fatores psicossociais, puramente fatores físicos ali, biológicos, dificilmente o puro, né? Hoje em dia a gente já vê muito mais numa abordagem mais ampla. Em contrapartida, na clínica privada, às vezes eu recebo paciente que abriu um quadro de dor lombar, ontem entrou em contato rápido com a clínica, precisa ser atendido e tal, e chegou para ser avaliado. E na avaliação, muitas vezes, a gente constata que, bom, está na história natural, abriu um quadro de dor, vamos acompanhar, reforçar para ele que a história natural, em geral, é positiva. Esse cara tem uma grande probabilidade de, não deixando entrar fatores de confusão, que a recuperação vai acontecer naturalmente. Então, ao longo de 6 semanas, esse cara deve ter uma melhora expressiva da dor. Ao longo de 3 meses, provavelmente ele está bem. Pode acontecer de ter recorrência, sim, mas a gente tem que meio que direcionar esse paciente, não necessariamente tratá-lo. Né? Esse paciente precisa ser direcionado para um modelo mais de autogerenciamento, esse que está numa história natural. Né? Já o outro paciente, muitas vezes eu vou... O outro não, os dois, na verdade, né?
dentro da nossa avaliação, a gente também precisa olhar se será que existem indícios de bandeira vermelha, de que tem alguma patologia grave aí por trás. Se eu estiver diante de uma suspeita de uma bandeira vermelha, eu preciso ter a parceria de um médico, pedir, encaminhar esse cara para um especialista que vai avaliá-lo e dar o encaminhamento adequado para o caso, né? Mesmo que numa suspeita, ele descarte, por favor, a suspeita para que depois a gente possa dar continuidade à sequência do que seria o tratamento, né? Se não for uma bandeira vermelha. Mas isso passa pela nossa avaliação, a gente tem que ser bem criterioso. Nem todo mundo que busca fisioterapia deve entrar na fisioterapia efetivamente para um tratamento. Perfeito. A bandeira vermelha, só para esclarecimento de colegas, tem todo o público aqui, tem pessoal muito experiente, tem os graduandos aqui também. Bandeira vermelha, então, se refere à síndrome da cauda equina, fraturas, tumores. Exato, exato. Histórias plausíveis para condições patoanatômicas graves, né? Então, tumores, infecções, a síndrome da cauda equina, quando você falou, até mesmo uma radiculopatia em decorrência de uma compressão massiva, com uma perda progressiva de força e tudo, então, força, sensibilidade, isso pode ser uma urgência e esse paciente precisa de encaminhamento, se for o caso, né? Perfeito. Concordo. E, Renato, já entrando, então, numa parte avaliativa da dor lombar, que a gente vai, já vou perguntar para você sobre tratamento, já teve uma pergunta aqui do Humberto sobre tratamento, eu vou já oportunamente ver o Humberto fazer a pergunta aqui para o Renato. Queria que você indicasse para mim alguns aspectos que você considera essenciais que o fisioterapeuta busque entender durante a coleta da história do seu paciente e por que ele deve compreender esses aspectos. Exato. Passa primeiro pela coleta de informações necessárias para que a gente faça um bom raciocínio clínico, né? Uma coisa até que eu acho que eu já escutei muito de você em aula e tudo, é o fato de, bom, a gente tem lá uma ficha de avaliação, tem vários itens, e eu só vou fazer pergunta daquele item se eu sei para que aquilo vai ser útil para mim, né? Eu acho que isso é fundamental que o fisioterapeuta, na sua avaliação, entenda. Ele tem que ter pleno domínio da ficha de avaliação dele, e eu acho importante ter uma ficha de avaliação para que você consiga se nortear muitas vezes na coleta de dados. A gente precisa coletar muitas coisas durante a avaliação. E a primeira coisa que eu acho assim, importante é entender quem é esse sujeito. Então, o que ele faz da vida em relação a qual é a exposição que ele tem a cargas físicas no dia a dia, a estresse emocional. Esse sujeito tem uma condição socioeconômica boa, ele tem uma condição psicológica adequada. Então, entender quem é esse sujeito é muito importante para a gente poder se situar dentro da história para conseguir direcionar. Não quer dizer que todo paciente que chega de dor lombar tem um viés psicológico ou social relevante, mas a gente precisa entender quem é ele, né? Se a gente não perguntar sobre aspectos relacionados a isso, dificilmente a gente vai, dentro do raciocínio clínico, aventar hipóteses nesse sentido, né? Um outro ponto importante, eu acho que é a caracterização dos sintomas, né? De como é que isso se iniciou, então, característica temporal. Foi um evento súbito? Foi um evento insidioso? Como é que isso se deu, essa história que ele está trazendo para a gente agora? É uma dor lombar recorrente? Ele tem crises, melhora, aí depois de um tempinho volta a ter de novo, ou desde a primeira crise ele está em dor direto, né? Nunca fica bom. Então, esses são aspectos importantes para que a gente entenda. E na situação dele agora, já com dor e tudo, o que faz esse cara ter alívio dos seus sintomas? O que faz ele ter piora, né? O que faz com que a dor, tanto em termos de intensidade, quanto em topografia, enquanto ela se espalha e tudo, né? Que isso vai dar informações para a gente do ponto de vista neurofisiológico, como é que está o sistema de proteção desse cara. Então, quais são os estímulos que vão alterar esses sintomas, né? Isso tudo é importante para a gente, porque vai ajudar a gente a caracterizar, ó, isso parece ser mais relacionado a uma informação nociceptiva, então uma entrada de estresse tecidual mecânico, né? Ou uma nocicepção química, de repente, o cara que tem uma característica mais inflamatória, então uma dor de característica mais constante, perturba a noite e tal,
né? Ou não tem relação, todas as posições e movimentos que ele faz é ruim, o tempo todo ele está mal, está com a mesma dor, nada varia. Então, isso tudo tem que ser levantado nessa coleta de história do paciente, né? Isso vai ajudando a gente a caracterizar. Outro ponto importante, que assim, talvez o principal fator de risco para novas crises de dor lombar é se ele já teve história prévia de dor lombar, né? Ter tido a primeira crise de dor lombar é o principal fator de risco para ter uma nova. Então, isso é relevante para a gente. Como é que é a apresentação disso? Como é que ele melhorou daquela primeira vez que ele teve? Às vezes, ele já sabe qual é o caminho das pedras em relação à característica de sintomas dele. Ele pode te entregar essa informação e vocês economizarem muito tempo ali em relação ao caminho do tratamento, né? E outro ponto importante é entender do ponto de vista de doenças que esse paciente apresente, comorbidades, alterações psicológicas que também podem influenciar, né? Tudo isso tem que estar dentro da nossa coleta de informações desse paciente para entender da melhor maneira qual caminho tomar. Certo? Perfeito. E é incrível, Renato, como... bom, eu vou pegar o meu exemplo, assim, né? Eu recém-formado e agora... a mudança, bom, não precisa nem ir tão longe assim, né? Mas é incrível como realmente essas perguntas, isso que você colocou, né, eu realmente falo muito de você entender o teu exame físico, a tua história, o que você está perguntando, né? O quanto essas informações agregam para a nossa tomada de decisão. Às vezes o paciente não tem ideia, ou quase sempre, ele não tem ideia do tamanho do fluxograma que a gente forma, né? Leia-se raciocínio clínico, e o direcionamento realmente distinto que vai acontecer, baseado na correlação de todas as respostas que ele fornece para a gente. Inclusive a importância dele ser acurado na resposta dele. Ele não dá uma resposta nem que minimize o que ele está sentindo, né? E nem mesmo algo que ele fale que está sentindo a mais por, de repente, pensar assim, se eu disser que eu estou com dor, ao invés de dizer que eu estou com dor 4 em 10, eu vou dizer que eu estou com 8 em 10, porque ele vai me tratar melhor, né? Ele precisa saber que o tratamento de uma dor 8 é diferente de uma dor 4. Então, tudo Exatamente. faz diferença, né? O quanto isso muda na cabeça da gente quando a gente entende mais. Isso é um processo, né? Maturidade, inclusive, né? Exige tempo de clínica, exige experiência, mas o quanto a nossa cabeça, o nosso raciocínio clínico flui a partir realmente dessas informações que você citou, né? Com certeza. E um outro ponto que eu acho que talvez eu não tenha pontuado aí, que dentro do que você falou é importante da gente entender, assim, a gente está falando de raciocínio clínico fisioterapêutico, né? Mas eu acho que uma das coisas que a gente precisa, aos poucos, ir agregando, são aspectos que não são somente da fisioterapia. Então, o paciente ele se apresenta também com uma linguagem não só verbal, né? Então, quando ele fala para você a dor 8, quando ele vai falar sobre os sintomas dele, eles têm toda uma dinâmica corporal que a gente precisa estar observando, como esse cara se porta na sua frente em relação aos seus sintomas, ou como ele fala dos seus queixos e tudo, como o corpo dele se comporta. Então, A gente me dá tem... licença, então vou abrir formalmente a próxima pergunta aqui. Tá? Se for Sim, fazer algum corte, já está feito. Que eu estou vendo que você está entrando no que eu exatamente vou te perguntar. A pergunta anterior foi sobre os aspectos essenciais da coleta de história do paciente. Tá? sim, Sobre o exame físico, eu queria que você indicasse certo. também alguns aspectos que você considera essenciais, que o fisioterapeuta busca entender durante o exame físico do paciente, por que também ele deve compreender esses aspectos. Mas até mesmo antes de eu entrar em detalhes mais a fundo do exame físico, Você eu diz acho que ele é sentar importante na cadeira, entrar no consultório, né? como é que esse Movimentar. cara chega, como é que ele começa a se movimentar na minha frente, como é que ele veio lá do corredor, né? Perfeito. Como é que é a expressão facial dele quando ele está falando dos seus problemas, das suas dores e tudo mais. Isso é importante e geralmente o fisioterapeuta não é treinado a olhar para isso, né? Geralmente o fisioterapeuta entende postura como uma organização corporal de músculos, ossos, articulações, que você vai trabalhar lá com técnicas posturais. E, na verdade, assim, se vai para um outro lado ali, talvez o viés da psicologia, a postura tem uma
uma leitura totalmente diferente, né? Quando alguém vai fazer uma entrevista de emprego, ela está sendo avaliada em relação à sua postura, como ele se coloca durante a entrevista. É, essas técnicas de comunicação, a gente também precisa apurar mais, né? Isso é um ponto extremamente importante que eu acho que entra dentro ainda da coleta subjetiva, da conversa com o paciente sobre seus sintomas, né? E aí, sim, entrando um pouco mais a fundo na questão do exame físico, a gente vai ter que selecionar testes baseados naquilo que o paciente nos relatou, né? O que faz ele piorar, o que faz ele melhorar. Baseado no que ele me relatou, então eu tenho uma ideia, por exemplo, de irritabilidade tecidual. Eu vou selecionar testes mais vigorosos, vou botar esse cara para se movimentar com velocidade e tal, ou eu vou com calma, sabe? Pé no freio para começar a botar ele para se movimentar, para eu poder ver como que está a amplitude de movimento, ou eu nem quero ver a amplitude de movimento nesse momento. Isso parte muito do como ele te disse lá, como é que eu faço a minha dor ser produzida, quanto que ela fica de intensidade, e demora muito para ser aliviada. Tem paciente que às vezes eu simplesmente não vou colocar para fazer testes com movimento no primeiro dia, no primeiro momento que eu estou com ele. Então, às vezes é necessário a gente ter esse tipo de cautela baseado na coleta do exame subjetivo. Mas, assim, coisas que eu acho que são essenciais de ter no exame físico de um paciente com dor lombar, principalmente se ele apresenta algum tipo de queixa referida para o membro inferior, eu acho que é fundamental a gente ter um bom exame neurológico, né? Então, acho que é importante o fisioterapeuta ser bem treinado para poder avaliar a parte sensitiva do paciente, a força do paciente, saber quando usar, quando não é necessário, né? Eu acho os testes de tensão neural importantes para a gente entender como é que aquele sistema nervoso está está respondendo à carga de tensionamento sobre as raízes nervosas, sobre o tecido nervoso, não somente o tecido nervoso, porque quando a gente está fazendo aqueles testes, a gente bota tensão em articulação, músculo, tudo, né? E isso pode servir de parâmetro para a gente posteriormente, uma vez que você vai fazer testes, vai coletar parâmetros e depois você vai fazer provas terapêuticas, né? Você vai lançar mão de algumas estratégias para ver o quanto você é capaz de modificar sintomas. Então, isso é importante. No exame físico, assim, tem que ficar claro, quando você vai para a parte do exame físico, você já tem que ter algumas hipóteses do que você imagina que está acontecendo, né? No exame físico, você tem que testar essas hipóteses. Eu acho que isso é fundamental, né? Perfeito, concordo 110%, Renato. Eu vou entrar agora para falar um pouquinho de tratamento, tá? Mas antes surgiu agora aqui uma pergunta. Ale, obrigado pela participação, obrigado pela pergunta. Você deve estar vendo aí, Renato? Está conseguindo ver aí? Hipomobilidade de articulações vizinhas, como sacroiliaca e torácica, são levadas em consideração? Olha, eu acho que devem ser levadas em consideração no sentido de mobilidade, né? Hipomobilidade, redução da mobilidade, sim. Principalmente quando eu estou pensando num paciente que me parece ter um comportamento sintomático de origem mais nociceptiva, né? Onde eu estou pensando que a dinâmica de cargas, como as cargas são impostas aos tecidos, parecem ser as fontes da queixa dolorosa desse paciente, da principal fonte, pelo menos, né? Então, a gente pode e deve, sim, testar as articulações adjacentes, né? As regiões adjacentes. Não tanto de uma maneira, pelo menos eu, hoje em dia, não encaro mais tanto dessa maneira, aquela coisa de, deixa eu ver se T12 está hipomóvel, ou se é L1, ou se é T10, tá? Eu acho que isso já está mais do que claro, que a gente não consegue ser tão preciso assim, né? Mas em termos regionais, ó, vou fazer um estresse mecânico nessa região e vou avaliar qual é o efeito disso sobre a sintomatologia do paciente, né? Eu acho isso importante. Então, sim, acho que vale a pena você olhar as regiões adjacentes. Tá? Perfeito. Eu acho que a partir do que você sinalizou, inclusive, não só do exame físico, né, mas a partir da percepção do movimento do paciente, você pode levantar as hipóteses, né, e testar, como você falou. Exato. Né? É o momento do teste, realmente, do exame físico. Isso, você pode ver primeiro uma visão mais macro, né? Como esse cara se movimenta, por exemplo, se eu boto para ele curvar o corpo à frente, alcançar alguma coisa no chão, como que ele se movimenta? Bom, isso produz sintoma?
esse sintoma, pô, eu olho o movimento, me parece que tem uma região que movimenta menos que a outra. Tem como eu selecionar testes para levar mais carga para essa região, fazer estressar um pouco mais essa região para eu entender se isso de alguma forma interfere na queixa desse paciente, né? E depois eu posso usar estratégias para tentar ganhar mobilidade naquela região, para alterar aqueles meus parâmetros iniciais, então como ele se movimentava, como reproduzir o sintoma. Então, isso é o raciocínio clínico, eu acho, né? Entender desde lá da história até como você consegue interferir nos sintomas e traçar um plano de tratamento com base nisso, né? Perfeito, também concordo. E entrando agora um pouquinho mais na questão do tratamento, Renato, eu já tenho, eu falei uma pergunta aqui guardada, vou fazer para você. Vamos lá. Em relação especificamente ao tratamento do paciente com dor lombar, claro, com base nessas informações definidas por você como essenciais, por exemplo, na coleta da história, no exame físico do paciente, em geral, como você entende que deva ser a prescrição do tratamento? Certo. A prescrição ela é sempre centrada no paciente, né? Então, por mais que muitas vezes possa parecer que a gente está fazendo prescrições similares para um paciente ou para o outro, ela tem que ser baseada naquele paciente. Então, as informações que ele traz, os objetivos que ele traz, então, os objetivos funcionais de um paciente vão ser diferentes de outro, né? Então, isso, as diretrizes vêm apontando a individualização em relação ao tratamento, né? Eu acho que, assim, três pontos principais têm que integrar o tratamento. E aí o que vai variar é o quanto de ingrediente desse pilar de tratamento a gente vai botar. Eu considero que todo o tratamento vai envolver um componente educativo, tá? Então, que tipo de educação vai ser baseado na forma, no que eu consegui constatar da avaliação desse paciente. Mas todo tratamento vai ter o componente avaliativo ou educativo. Todo tratamento provavelmente vai envolver condutas que podem ser com exercício terapêutico, pode ser com terapia manual, exercícios específicos ou globais. Isso vai variar também de acordo com o que a gente identificou. E todo tratamento tem que ter um monitoramento. Então, a gente precisa saber o que a gente está reavaliando frequentemente desse paciente para saber, ó, eu mirei num caminho, meu alvo é aquele lá. Eu estou indo nessa direção? As condutas que a gente está adotando estão levando a gente para aquela direção? Ou não, eu estou querendo mirar lá e alcançar uma outra direção. E estou indo para um lugar totalmente oposto, né? Assim, bom, se eu pego um paciente que dentro da avaliação ficou claro para mim que, pô, ele tem muito mais peso nociceptivo realmente dos sintomas, tem características de piora com determinadas posições, tipos de carga, tem redução de mobilidade e tal, eu vou direcionar certamente a parte de condutas a melhorar a capacidade daquele tecido de receber a carga, né? Trabalhar mobilidade, provavelmente, talvez uma mobilidade específica. Nesse paciente, é possível que eu entre com uma educação que hoje em dia é um pouco condenada por muitos, que é a educação em relação a aspectos posturais, aí entre aspas, né? Porque, assim, se ficou constatado dentro da sua avaliação que a forma como está sendo colocado carga em determinado tecido está influenciando num processo de sensibilização mais acentuado, ou seja, se esse é um paciente, por exemplo, que quando ele fica sentado relaxado, ele me constata lá que limita a mobilidade dele, depois ele está mais restrito, mais doloroso, esse é um paciente que provavelmente eu vou entrar com algum tipo de educação de, ó, vamos quebrar a postura com frequência, vamos, talvez para você seja útil utilizar um suportezinho, uma cadeira que você se sinta mais confortável, consiga evitar aquela posição nesse momento que a gente constatou que não está sendo legal para você. O que é diferente, por exemplo, de um paciente que me traz na avaliação uma série de aspectos de crenças limitantes no sentido de evitação de movimento, que já recebeu muita informação de que não pode fazer tal movimento e tal, e é um cara, entre aspas, que está mais sensibilizado por fatores
talvez psicossociais, né, do que propriamente com tecidos alterados ali do ponto de vista de nocicepção local. Então, para esse cara, provavelmente eu vou ter que pesar muito mais a parte educativa em dor antes mesmo de começar a colocá-lo para movimentar. Então, esse talvez seja o cara que no primeiro dia eu não vou ficar estressando com o movimento se eu vejo que ele está entrando num processo de sensibilização e não de habituação, né? Então, a gente precisa olhar para esse lado também para selecionar aonde a gente vai pesar mais a mão dentro do tratamento. Mas os 3 pilares eu acho que, sim, é comum para todos, tem que ter. Perfeito. Eu já vou perguntar também sobre esse componente nociplástico. Vou perguntar para Certo. você. Vou inserir agora a pergunta aqui do Humberto. Obrigado mais uma vez, Humberto, por prestigiar. Colocou assim: existe algum critério ou guideline que possa nos orientar quanto ao número de atendimentos semanais? Você conhece, Renata, alguma diretriz que sinaliza assim, ó, tem que ser tanto? Como é que é? Específico assim para dizer tantas vezes semanais, não, talvez teve recentemente acho que um estudo até do pessoal lá se eu não me engano, da Unicid, talvez, sobre Pilates, por exemplo, a frequência de atendimentos com Pilates semanalmente para pacientes com dor crônica. E eles identificaram, fizeram uma análise de custo-efetividade e tal. Se eu não me engano, a frequência era de 3 vezes na semana nesses pacientes, que era considerado custo eficiente. Tá? Mas, assim, eu acho que o principal do tratamento em si não é necessariamente o momento que o paciente está diante do fisioterapeuta se exercitando ali sob supervisão, necessariamente. Tá? Os meus pacientes fazem fisioterapia diariamente. Tá? A não ser raras exceções, que eu preciso dar um tempo um pouco maior às vezes, mas esses pacientes eles fazem fisioterapia diariamente, várias vezes ao dia, muitas vezes, em casa. Eles têm que sair do ambiente teoricamente terapêutico ali da minha sala, levando coisas para que eles vão... Quem vai ser o autor principal de mudança, na verdade, é o paciente. Tá? Eu vou tentar, eu conto isso para todos os pacientes, na verdade, é um acordo que eu faço com os pacientes que eu acompanho, de, ó, eu vou tentar entender, é como se você estivesse me trazendo aqui um abacaxi e um pepino, vamos entender o que você está trazendo e vamos aprender a descascar isso junto, né? Eu preciso me basear também no que ele me traz, assim, das crenças dele, o como ele vê a situação, e vamos aprender a descascar isso. Mas quando você sai aqui da minha sala, quem está levando o abacaxi é você, não sou eu, né? Eu acho que essa história talvez eu tenha puxado lá do Leandro Calazans, que ele conta do trabalho de uma advogada, alguém que foi consultar ele e falou exatamente isso. Seu trabalho é muito fácil, porque eu, como advogado, o cara chega aqui para mim, deixa o processo em cima da mesa, ele vira as costas, sou eu que tenho que ficar aqui resolvendo. Quando eu saio daqui da sua sala, sou eu que tenho que resolver o problema, eu que vou ter que fazer. A fisioterapia, na verdade, passa por isso, né? O paciente tem que estar envolvido no processo. Eu acho que, em termos de frequência, eu diria que sim, é possível que a gente encontre alguma diretriz mais específica relacionada ao que determinados ensaios clínicos utilizaram, mas se o paciente não estiver envolvido no processo, eu tenho certeza que o que a gente vai ver é uma tendência dele não sair do ciclo de muitas vezes de evitação de movimento e tal, então ele fica com medo de prosseguir, aí quando ele sai da fisioterapia, ele daqui a pouco acha que o negócio não está indo para o caminho certo, não está mais fazendo aquilo que se tinha orientado, ele não se empoderou das informações, e aí a probabilidade que eu vejo dele daqui a pouco estar voltando de novo para uma consulta necessária ali para dor lombar é bem maior. Em relação a isso mesmo, um dos últimos guidelines aí respeitados que a gente tem, que saiu na JOSPT em 2021, uma revisão, né, para o manejo de dor lombar aguda e crônica, ele realmente, no resumo das recomendações, eu me recorde, você não tem um número, e o Humberto talvez quisesse assim, olha, 2 vezes por semana, 4 vezes por semana, não tem um número quase que mágico assim para determinar, né, como um mínimo de atendimentos.
E eu acho razoável que não se determine isso. Quer dizer, quando você olha, inclusive, os estudos primários e até as revisões que geraram essas recomendações, você vê que a variação é muito grande, tá? Por uma penca de motivos, não só pela variabilidade do paciente. Você trouxe aqui uma série de questões que nos mostram o quão variáveis, né, quão distintas são as apresentações dos pacientes, mas também o manejo, como eu até abri falando disso, né, quão distintos são os manejos, até vou fazer uma pergunta sobre isso também. Então, determinar realmente uma frequência nessa heterogeneidade que a gente tem hoje, em diversos aspectos, realmente é delicado. Você postular um número, isso pode ser até mal entendido, mal interpretado e mal usado pelos profissionais. Eu concordo que a gente tem que ser cauteloso com isso. Tá? Então... Eu acho, D'Angelo, que tem mais uma coisa. Assim, esse modelo que eu falei do o paciente se empoderar das informações e colocar em prática, eu sei que não se encaixa para todo mundo, tá? Tem paciente que simplesmente não adere ao autocuidado e é bem provável que esse seja um paciente que já tem uma dependência maior de assistência ali, mas se ele conseguir pelo menos pegar as informações que a gente está dando, e mesmo que ele precise de supervisão para se exercitar, se a gente conseguir de repente inserir ele num programa de atividade física, muitas vezes, ele pode permanecer bem. Então, aí entra, na verdade, a necessidade de integração de diferentes frentes de atuação, sabe? Eu acho que tem área para vários profissionais lidarem com esse paciente, tá? Tinha mais uma outra coisa em relação a esse tópico também, que é a variação em relação aos diferentes tipos de serviços de saúde, né? Então, assim, no hospital, eu tenho uma limitação que é a limitação de pessoal. O pessoal que tem para atender aos pacientes, esse perfil, em parceria com a neurocirurgia, sou eu. E quando eu tenho um grupo de estagiários comigo, sob a minha supervisão, né? Então, eu tenho um limite de vagas para poder ofertar atendimento para esses pacientes. Por outro lado, na minha clínica, que é uma clínica privada, que quem tem que arcar com o custo do atendimento é o paciente, existe o fator que é o custo do atendimento. Então, para o paciente, talvez não seja interessante para ele uma frequência semanal tão grande. Então, isso tudo tem que ser ponderado, né? Para entender o que se encaixa melhor. Eu acho que isso tem que ser analisado individualizado, de maneira individualizada para o paciente. Perfeito, perfeito. Ó, mesmo a gente chegando próximo de 9, eu não vou parar não, tá? Tem um montão de pergunta aqui que eu acho que vai fazer muita diferença para os colegas, tá, Renato? Então, se você não se incomodar, eu vou seguir aqui, que tem coisa legal aqui. Por exemplo, vamos lá, por exemplo, essa próxima, como fisioterapeuta, o que você acha que eu não devo fazer nos casos de dor lombar? Sim, sim. Sim, a primeira coisa que infelizmente, uma prática relativamente comum que a gente vê é tratamento sem avaliação, né? Se eu não avaliei o caso, se eu não entendo com o que eu estou lidando, não tenho o que eu propor de tratamento. Então, assim, essa é a primeira coisa que, infelizmente, acaba sendo uma prática de mercado, mas, para mim, isso simplesmente é algo que não faz o menor sentido. Então, essa é a primeira coisa, de forma alguma, ser feita. E um outro ponto que eu acho que também é relevante assim, de ser colocado é em relação à informação que a gente passa para o paciente, né? Enquanto fisioterapeutas, nós fomos, pelo menos o pessoal da minha época de formação para trás, para a sua, provavelmente, nós fomos criados num modelo muito mecanicista, né? Muito disfuncional, no sentido de vamos identificar qual é a disfunção do paciente. E a gente até hoje vê os alunos na pós-graduação chegando com esse pensamento ainda. Então, como é que eu resolvo uma vértebra rodada, sei lá, aquelas inúmeras coisas que a gente viu até alguns, não diria nem até alguns anos atrás. Hoje em dia a gente ainda vê isso sendo difundido de uma certa maneira. Então,
Da mesma forma como se critica muito uma abordagem médica, naquele modelo patoanatômico tradicional, baseado em exame de imagem e tal, isso vem sendo fortemente rebatido, a gente também acaba vendo isso sendo praticado por fisioterapeutas da seguinte maneira, a forma como a gente fala com o paciente sobre o problema dele. Então, assim, não é incomum eu receber pacientes que, bom, eu estou vindo aqui hoje porque eu tô abri uma dor lombar e tal, e pô, eu sei que meu sacro saiu do lugar, porque da última vez eu fui no fulano e o fulano foi lá e pô, fez um negócio aqui e botou meu sacro no Colocou no lugar. lugar. Cara, a gente cria uns pensamentos no paciente que assim, são altamente disfuncionais, né? Isso é da mesma forma como a gente rebate lá quando um médico ou outro profissional dá uma informação inadequada ao paciente, isso é chamado hoje em dia de nocebo, né? Pode ser uma informação que vai trazer estímulos nocivos, que esse paciente ele vai, ao invés de ter um efeito positivo no tratamento, vai ter um efeito negativo. A gente, enquanto fisioterapeuta, também tem um potencial de gerar esse tipo de informação. Como? Então, isso é um ponto fundamental de ser abolido. Concordo. Legal. O Thiago Sanches comentou há pouco aqui que o maior fator confundidor nos doentes é o CDF, diz respeito a transtornos mentais em geral. Realmente, Rodrigo. O Renato, inclusive, já sinalizou isso aqui, falou um pouquinho, né? Obrigado pelo É, comentário. Isso é legal. E vale lembrar os colegas sobre o Choosing Wisely Brasil. Tá? Tiveram recomendações, 5 recomendações escolhidas a partir de um processo metodológico rigoroso, né, apoiado pela Abrafito, inclusive, para quem quiser. Isso foi em 2019, se não me falha a memória. Para quem quiser essas recomendações de forma mais fácil, pode me mandar um direct, tá? E me pedir que eu já mando o link direto. São 5 orientações explicadas, inclusive. Bem interessante rever isso, tá? Mesmo para quem já viu em algum momento, é bom rever, tá? Até porque tem alguma explicação adicional. É interessante, vale a pena. Pode me cobrar lá no direct que eu repasso, tá? Repasso o link para vocês. Renato, qual é a diferença, ou quais são as principais diferenças entre as pessoas com dor lombar aguda, dor lombar subaguda e dor lombar crônica? Ou se você quiser separar em aguda e crônica, fica por tua conta. acho que, basicamente, em termos de temporais, assim, aquilo que a gente já falou, né? 0 até 12 semanas ainda pode ser considerado agudo e subagudo, e a partir daí crônico. Mas a tendência que a gente vê é que o paciente que vai num processo de cronificação, ele tenha muito mais componentes associados. É bem provável que tenha componentes associados que não uma mera alteração tecidual, um processo inflamatório, que quer que seja algo mais nociceptivo simples, né? Do que o paciente crônico, ele provavelmente tem ali outras coisas associadas, como algumas questões de psicossociais, pode ser um paciente que tenha algo depressivo, algum humor depressivo, alguma condição psicológica realmente que deve ser abordada, e às vezes barreiras sociais à sua recuperação. Então, não é incomum eu lidar com pacientes no hospital que estão afastados de trabalho, aposentados por invalidez, por conta de questões relacionadas à dor lombar, né? E assim, brigas judiciais homéricas que levam muitos anos. É muito difícil lidar com isso assim. O paciente está sofrendo, sim, ele tem a dor dele é real, ele sente isso fisicamente, mas ele tem uma série de fatores, provavelmente, que influenciam na perpetuação desse quadro, né? Não quer dizer que a gente não possa ter um paciente com 1 ano de dor e que ele tenha predomínio nociceptivo. Ele pode ter predomínio nociceptivo, sim, tá? Existem pacientes que a gente vê com muito tempo de dor e que uma resolução relativamente simples quando abordada de forma adequada. Tá? Mas acho que a principal diferença, em geral, é essa, a tendência com a cronificação de você ter outros fatores associados envolvidos, e aí você começa a ter modificações do sistema de proteção propriamente, né? Aí que a gente pode ter o processo de sensibilização em si central, né?
uma dor que pode ser mais disseminada, alterações corticais em relação à matriz, né, a matriz, neuromatriz cerebral em relação à questão da assinatura cortical, né, de áreas de ativação quando diante de uma situação, de um estímulo que provoque dor desse paciente e tal. Então, acho que a questão maior é essa, tá? Perfeito. Você usou uma palavra que eu reforço sempre, Renato, predominância. Tá? Muitas vezes a gente rotula, pode não ser diretamente para o paciente, mas para a gente, e eu acho que isso já pode atrapalhar um pouco na nossa abordagem. Pensando nesses três grupos aí, nociceptivo, neuropático e nociplástico, a gente rotula assim, esse é nociplástico. E, na verdade, ele não precisa ser só nociplástico. Existem predominâncias, ele tem componentes, né, para cada um desses, pensando nesses três grupos, para cada um desses três grupos. Então, componente maior ou menor, ou muitas vezes equilibrado, tá? E que, baseado no que a gente coletou, a gente, sim, muitas vezes tem que escolher um ponto para atuar mais ou menos. Isso também, não vou dizer aqui, a gente começa sempre, pelo menos é como eu penso, não é sempre por esse, não, é variável realmente, mas a gente não pode esquecer que são componentes, né? Ele não é só uma coisa ou só outra, né? Isso pode atrapalhar a nossa prescrição. A gente tem uma tendência para, entre aspas, facilitar o nosso raciocínio, é querer simplificar as coisas, né? E aí essa coisa do dar o rótulo, né? Da mesma forma como a gente dá rótulos em relação à patologia, né? Esses pacientes que têm um processo de cronificação, geralmente, assim, a imagem que me passa é que, conforme ele vai passando em cada profissional, alguém pega uma etiqueta e bota lá na testa dele, ó, você tem isso, você tem isso. E ele chega, muitas vezes, com um caminhão de etiquetas, né? Então, E de em exames, geral, a gente inclusive, lá do braço. de exames, exatamente. Então, e muitas vezes exames que ele custeou, né? Porque ele entende aquilo como algo valioso no seu processo de recuperação. Então, um paciente que às vezes falta dinheiro para comer, ele acaba pegando dinheiro para poder botar em algo que ele acha que vai mudar o curso da doença dele, que vai mudar a solução. E, sim, a gente vê isso, é o paciente que vem com a sua bolsinha de exames e cheio de etiquetas que já colocaram nele sobre o que ele tem, né? Dificilmente existe uma concordância entre essas etiquetas. Perfeito, perfeito. E na tua prática clínica, Renato, você recebe muitos casos que se apresentam com alguma predominância de nociplástico relevante? Se sim, quais seriam as principais diferenças na abordagem desse nociplástico, dessa sensibilização central, em comparação com o nociceptivo, com o neuropático mais relevante? Sim, com certeza, a gente vê com uma certa frequência, tá? Em geral, esse paciente, como eu falei, ele traz junto a esse processo, que é um processo neurofisiológico, né? Até certo ponto poderia ser normal, mas ele começa a se tornar patológico, esse processo de sensibilização. Em geral, esse paciente traz muitos fatores associados. Não é mais o tecido, origem lá do começo dos sintomas dele, que é a fonte de problema que está fazendo com que ele perpetue com aquela dor. Então, se foi lá atrás uma crise de hérnia de disco, por exemplo, e esse cara evoluiu negativamente, passou por um processo de cronificação e tal, e cursou com um processo de sensibilização central, passando a ser anasplástico, ele provavelmente traz junto a isso muita coisa, né? Então, bem provável que ele tenha entrado num ciclo de medo e evitação do movimento, né? É bastante possível que existam componentes psicológicos como depressão, ansiedade, que a gente vai ter que levar em consideração. O que for possível da gente tentar entender e auxiliar o paciente no processo de que ele entenda os fatores não só físicos que estão influenciando
na pior e melhor, na oscilação. Esse paciente muitas vezes oscila muito, né? Então, mas que a gente consiga fazer com que ele observe, né? Esses padrões. Legal, a gente vai fazer isso, vai educá-lo. Eu acho que nesse paciente, principalmente, a gente precisa, antes de sair colocando o cara para mexer, ele precisa ser educado sobre o que é a dor, o que é esse mecanismo, o nosso sistema de proteção e por que o dele está tão diferente. Na verdade, assim, talvez eu não saiba o porquê que o dele está tão diferente, mas vamos tentar entender juntos. O que você me traz de informação aí que pode estar influenciando nisso? E aí tem essas questões de litígio trabalhista, tem a questões familiares, muitas coisas que talvez em algum momento você chegue à conclusão de que eu não tenho como muito avançar aqui, talvez eu precise de um apoio de um profissional mais capacitado para isso. E aí eu não tenho dúvida que o psicólogo é o principal profissional para lidar nessa parte. Assim, isso não exclui a necessidade da gente tentar dar o foco de vamos tentar restabelecer sua vida, né? Porque esse paciente muitas vezes ele está querendo, a ideia dele é acabar com a dor, né? Mas ele esquece que ele não é só dor, né? Ele deixou de fazer muitas coisas, ele perdeu a capacidade de fazer uma série de tarefas muitas vezes simples, ele não consegue mais cozinhar para ele, né? Assim, vamos tentar restabelecer isso, vamos ver como conciliar o alívio progressivo desse quadro com o ganho da sua função, então, e que ele se priorize, né? Muitas vezes é necessário isso. Perfeito. Sendo mais categórico, assim, mais direto em relação aos guidelines e ao próprio, principalmente ao guideline esse guideline das LASPs, publicado no ano passado, né? Basicamente, as recomendações relacionadas a esse paciente mais crônico, que tende a ser não necessariamente, mas tende sim a apresentar esse componente nociplástico, né? O que tem força de recomendação para dor lombar crônica, força de recomendação A, inclusive. Se fala, por exemplo, da não utilização de educação em dor sozinha, como intervenção única. A educação, mesmo baseada em neurociência, como a gente preza, mas que não seja uma intervenção única. Tá? Que haja, sim, a educação para manutenção do exercício, sobre a manutenção da atividade, né? Mas que isso esteja associado sempre, essa educação, a exercício ou a terapia manual. São citadas, inclusive, algumas formas de tratamento categoricamente, como yoga, alongamentos em geral, pilates, treinamento de força, tá? Para esse paciente crônico. E, volto a dizer, com força de recomendação A. Isso realmente é muito valioso. Essa é uma informação muito valiosa para o paciente, porque às vezes, Renato, assim, ao meu ver, às vezes a resolução mesmo do paciente crônico ou do manejo, vamos lá, do controle, é mais simples do que o paciente imagina. Tá? Ou mais simples do que a gente até imagina que vai encontrar quando vê o paciente, né? Ou pensar em paradigmas que você citou, que vai ter que ajustar essa vértebra, que vai ter que corrigir aqui, um detalhe postural ali. Muitas vezes, essas recomendações e intervenções, né? A própria educação já é uma intervenção, resolvem. Incrível. Né? Na verdade, eu acho que a gente precisa tentar colocar esse paciente de novo no controle da vida dele, né? Em geral, esse paciente, ele parece que a dor tomou a frente, né? Virou um monstrinho atrás dele, que é quem está carreando a vida dele em alguma direção. Esse cara, muitas vezes, abandonou muitas coisas do seu autocuidado e o exercício, eu acho que muitos nunca fizeram, né? E essas práticas corporais, às vezes, o paciente não tolera começar diretamente um exercício, ele vai precisar entender qual é o ritmo que ele pode se introduzir ao exercício, ele vai precisar entender que determinadas modalidades no começo pode ser que para ele vai ser como se estivesse carregando uma bola de chumbo. Ele vai ter que começar a encarar isso dentro do grau de tolerância dele. Nos primeiros dias pode ser um pouquinho difícil para ele pode ter períodos de acentuação de dor. E aí é fundamental a gente alinhar a expectativa dele com a realidade do tratamento, porque senão esse cara desiste no primeiro dia de exercício.
Perfeito, concordo. Concordo. E procurar um profissional de alto nível, né, Renato? A Sim. gente não é só em uma profissão, não é só na nossa, não é só nas que estão próximas da gente. Temos excepcionais profissionais, mas também aqueles profissionais que não são tão excepcionais assim, né? E que podem comprometer, inclusive, a percepção do paciente. Eu não digo nem sobre a percepção da fisioterapia, não. Eu estou realmente preocupado com o paciente. A percepção da possibilidade de resolução do problema dele, né? Dele acreditar, de repente, que não tem jeito de repente, procurar como única solução a cirurgia, né? Que pode ser a indicação, sim, em muitos casos. Eu vou te perguntar agora, mas talvez ele não tenha tentado o tratamento conservador como deveria ter tentado, né? Como você mesmo já citou anteriormente. E já puxando isso aqui, direto e reto, você acha que ainda tem espaço para os procedimentos cirúrgicos nos casos de dor lombar? Como é que você pensa sobre isso? Assim, a gente vem vendo aí cada vez menos indicação para dor lombar, propriamente, né? É, então, assim, isso realmente eu acho que não é que não, a gente ainda talvez não tenha encontrado quem é o grupo de pacientes com comportamentos sintomáticos específicos que se beneficiam dessa terapia, tá? Da mesma forma como eu acho que isso talvez seja o caminho da ciência clínica para a gente entender quem é o perfil de paciente específico com determinadas características, sinais e sintomas que vão se beneficiar do exercício, que vão se beneficiar mais da educação em dor, para a gente poder ponderar dentro do que vai ser prescrito. Tá? Ainda é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pois é, pois é. Mas eu acho que, assim, principalmente para as condições com radiculopatia compressiva, onde você efetivamente tem um sofrimento radicular importante, desde que o paciente esteja tendo perda neurológica, né, e, sim, o paciente não esteja tolerando a evolução da condição, porque também tem uma evolução potencialmente benigna ao longo de algumas semanas, Sim. né? Então, se tiver algo insuportável para o paciente, eu não vejo como sendo ruim a abordagem cirúrgica. Eu acho que, nesses casos, traz um alívio mais rápido e talvez auxilie o paciente no processo. Tá? Nada impede, ele também evolui bem na fisioterapia muitas vezes, tá? Mas ele passa por um período de sofrimento às vezes que pode ser um pouco mais complicado, principalmente aqueles que não têm uma resposta rápida, né? Dentro de um modelo, eu acabo trabalhando muito dentro do raciocínio do MDT, do Mackenzie. Então, não é incomum a gente ver pacientes que têm sinais radiculares e tal, mas que são pacientes que apresentam centralização, que têm uma boa resposta a movimentos específicos, e esse cara pode seguir bem. Onde eu acho que às vezes falha é o fato de colocar direto para a cirurgia sem ter nem avaliado se esse paciente tem potencial de responder a um tratamento. Mas também não acho que seja o caso de vamos ficar tentando, e o paciente sofrendo dor na perna e tendo uma perda progressiva, não faz sentido. Aí a gente fica gerando mais sofrimento do que cuidado para esse paciente. Né? Então, eu acho que nesse sentido, principalmente para essas condições, eu acho que a indicação ainda segue. Né? Perfeito. É uma pena também que muitas vezes esse paciente realmente potencial para cirurgia, com indicações reais, como você está falando, eu concordo. Você sabe que a nossa linha de raciocínio é muito parecida, né? A gente talvez atenda pacientes um pouco distintos nos nossos respectivos consultórios, até no próprio serviço público, o tipo de paciente que você recebe. Eu acabo trabalhando muito com cirurgia, né? É o que eu respiro, e você, como numa unidade como a UFRJ, atende não só o pré ou pós-cirúrgico, né? Você pega também muitos outros casos assim. Mas a nossa linha acaba sendo muito parecida, o próprio MDT também nos traz essa própria ideia, essa formação relacionada ao raciocínio clínico, né? Isso pesa muito na linha do Mackenzie, na linha do MDT. Né? E Mas não necessariamente como isso aqui, né? É só a técnica em si. Eu acho que é importante a gente fazer o que a gente está fazendo agora, que é discutir sobre o que a ciência vem trazendo. Dentro do MDT foi onde eu encontrei uma linha que eu consigo ir agregando
as informações que eu ainda vejo saindo na ciência, opa, peraí, isso aqui se encaixa bem para mim. Eu consigo ver o processo de habituação, que é neurofisiológico, eu consigo ver o processo de sensibilização ocorrendo dentro de uma linha de raciocínio que eu fui treinado. O que já é refutado para mim em outras técnicas que eu estudei. Tá? Mas acho que, nesse sentido, acho que é importante ressaltar, não é só a técnica, não é o método em si. É perfeitamente possível ter o mesmo estilo de raciocínio usando outros métodos, né? Só que você tem que agregar o que a ciência vem mostrando. Né? Perfeito. E eu estou sorrindo aqui exatamente porque eu fiz esse preâmbulo para te sinalizar uma das últimas perguntas que a gente vai fazer aqui, a antepenúltima, na verdade, pelo menos que eu programei aqui. Eu conversei no ano passado em uma das lives com o Dan. Dan é uma lenda viva da fisioterapia, em especial na atuação com fisioterapia manual, mas não somente na fisioterapia, realmente é um cara sensacional, sensacional, tem grande respeito e admiração por ele. E a live, inclusive, está lá no canal, né, se vocês quiserem participar. Assisti, muito boa. Está lá no Físio em Traumatologia e Ortopedia, no canal do YouTube. Tá? E o que eu vou te perguntar, ele brilhantemente também falou a respeito, ele trouxe essa informação. Eu acho que muitos esperariam até uma outra resposta. Quem não conhece ele, mas sensacional. Creio que o teu raciocínio também seja nessa linha, mas eu vou te perguntar formalmente aqui. É o seguinte, no modelo de formação do fisioterapeuta, em muitos cenários, inclusive ainda na própria faculdade, ele é bombardeado com a ideia de que vai precisar aprender, como você falou, né, muitos métodos e técnicas, ele vai gastar rios e rios de dinheiro com formações das mais diversas. É um cinto de utilidades que ele vai precisar ter relacionado a técnicas. Você, nós passamos por isso ao longo da vida profissional, quer dizer, por eu ter te acompanhado também, eu me atrevo a dizer isso, né? Nós passamos. Você acredita, Renato, que exista uma técnica, um método específico que seja assim a chave mestra para a resolução de todos os casos de dor lombar? Definitivamente não. Primeiro que acho que até hoje é uma ciência em crescimento, né? E como os próprios estudos vêm mostrando, a gente ainda não sabe efetivamente como resolver a nível mundial esse problema. Senão a gente não ia estar vendo o crescimento do nível de incapacidade da população ao longo do tempo, né? E o gasto, aí sim, o gasto de rios de dinheiro dos sistemas públicos de saúde astronômicos com dor lombar, e mesmo assim o paciente segue ainda nesse ritmo, né? Sim, o fisioterapeuta, ele vem de uma formação que, por mais que venha mudando, assim, acho que, eu não me recordo se foi 2017 ou 2018, alguma coisa por aí, foi lançado até uma sugestão de novas diretrizes para ensino da dor na graduação e tal, que eu, particularmente, até hoje não vejo sendo aplicada, pelo menos para o que eu convivo aí com estagiários, alunos na pós-graduação e tal. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar. E, assim, não existe uma técnica que vai ser o modelo ideal. A gente teve grandes pensadores na fisioterapia, e assim, eu gastei rios e rios de dinheiro, investi rios e rios de dinheiro em várias técnicas, né? Mas hoje em dia eu olho muito mais para isso numa perspectiva histórica. Eu acho que, inclusive, foi um dos módulos que eu já dei lá no IPOG, que é sobre a história em si da terapia manual, né? Os grandes autores e tudo. Eles realmente criaram modelos para aplicar clinicamente, só que não dentro de uma perspectiva de análise científica, né? Foram modelos e esses modelos precisam ser testados. Quando testados, o que se observa é que muitas estratégias, né, terapêuticas, com terapia manual e tal, elas são efetivas no sentido de trazer alívio de dor, para que você possa colocar o paciente numa estratégia de ganho de função e tal, mas o modelo biológico pelo qual isso funciona provavelmente não segue aquilo que
era descrito por esses autores, né? O modelo de reposicionar a peça óssea e tal. Mas a gente ainda vê os alunos sendo treinados nisso, assim, não numa perspectiva histórica, mas vamos mobilizar, vamos posicionar a vértebra, isso ainda existe, né? Isso é triste, assim, a própria formação, assim, sem querer entrar em muitos detalhes, mas da osteopatia, eu acho que a osteopatia tem muita coisa legal, ela me fez estudar muita coisa, aprofundar em parte clínica e tal, mas algumas coisas não são, que já deveriam ser dadas em modelos históricos, e ó, hoje a gente já tem aqui várias coisas que saíram da ciência, funciona para tal fim, mas o caminho não é bem pelo que a gente acreditava ser, isso não é dado dessa maneira ainda, né? E aí a gente continua criando, formando fisioterapeutas que acreditam que são muitas vezes capazes de mudar o corpo do paciente em termos de ajustes de posição. Perfeito. E ratifico que você isso não foi anunciado, o teu currículo é extenso também, Renato, como com a tua pós-graduação de osteopatia, você fez muitos anos de formação, inclusive, você, e como um grande estudioso da ciência, fisioterapia em geral, você tem total propriedade para falar o que você está falando, ao contrário de muita gente que fala sem conhecer bem o tema, eu acho isso delicado, mas você tem propriedade para opinar realmente com substância, aí, com robustez. Não desencoraja as pessoas de buscarem entender a técnica e tal, e eu acho que tem muita coisa positiva Tem. do estudo da osteopatia e de várias outras técnicas. Eu só acho que, como a gente evoluiu em termos de ciência, deve ser agregado, e isso também na graduação deve ser agregado, as informações atuais sobre quais são os mecanismos que hoje em dia acreditamos que funcionam, pelos quais essas técnicas funcionam, né? Isso deve ser discutido com o aluno, né? E muita gente não sabe exatamente por que funciona, mas mesmo assim elas funcionam quando a gente já faz uma avaliação clínica da utilização dela. Isso tem que ser ponderado, né? Perfeito. Então, a pergunta que eu separei também para fazer para você aqui, acho que, no mínimo, parcialmente, você já respondeu um pouquinho aqui, mas eu vou fazê-la aqui formalmente, caso você queira complementar com algo, tá? Você é responsável na UFRJ por um ambulatório de fisioterapia e recebe estagiários do curso de graduação da UFRJ, tá? Como é que você enxerga, Renato, a formação acadêmica recebida? E não me refiro especificamente ao UFRJ, tá? Mas as graduações e pós-graduações em geral, como você mesmo sinalizou, eu reforcei na tua apresentação, você é professor de pós-graduação, você é professor do IPOG, tenho muito orgulho disso, inclusive, de coordenar uma pós com o seu brilhante trabalho na docência. Então, como é que você enxerga essa formação acadêmica recebida para lidar com o tratamento dos pacientes com dor lombar? A gente poderia avançar em alguma questão? A gente pode e deve, eu acho, assim, é muito comum o que eu vejo com os alunos que chegam lá para mim, eles iniciarem o estágio, parece que eles estão começando ali uma etapa, vendo coisas que eles não viram antes, sabe? O modelo que eu vejo ainda sendo passado para esses alunos, a maior parte das vezes, é o modelo patoanatômico. Para tratar hérnia de disco, tem que seguir essas fases do tratamento. Para tratar uma tendinite do supraespinhoso, as fases do tratamento. E dificilmente se estimula esse aluno a ter um raciocínio crítico sobre por que essas etapas, o que está envolvido nesse processo, né? O que é relevante de você entender da história desse paciente, como a gente está discutindo agora. Então, isso acho que ainda carece muito na universidade. E na pós-graduação a gente vê o reflexo disso. Muitas vezes parece que os alunos estão vendo coisas para ser realmente nova para muitos deles, né? Mas na pós-graduação, mas tem muitas coisas que já deveriam ser básicas para a gente, né? Já deveria fazer parte do nosso cotidiano,
Não faz, não faz. A realidade é que não faz. Então, eu acho que tem muito para mudar. E eu acho que um ponto importante assim que eu vejo que não só lá na fisioterapia da UFRJ, mas eu acho que no treinamento do fisioterapeuta, que eu acho que falha, é ele entra muito tardiamente no ambiente clínico. O aluno só vai começar a ter potencial de ver paciente lá no sexto período. Até lá ele não sabe muito bem o que é fisioterapia, ele no máximo fez visitas e tal. Ele não sabe como usar a informação que ele recebeu. Exato. A gente podia ter o aluno frequentando o ambiente de ambulatório, fazendo anotações clínicas, participando do cotidiano, mesmo que ele não seja um aluno que vai estar fazendo atendimento, né? Mas ele tem que vivenciar o ambiente desde o começo. Mesmo que seja o cara que vai estar lá de sombra só, sabe? Mas no final ele vai sentar contigo, vai discutir, vai... Por que isso? Por que ele vai ser questionado? Isso eu acho que engrandece não só para o aluno, mas para o final. E constantemente a gente tem que estar se autocriticando em relação à nossa prática, né? E o fato de você conviver com um aluno que ainda está muito no começo, vai te fazer repensar muitas coisas que às vezes os profissionais acabam entrando no automatismo, né? Verdade, verdade. Isso é um ponto bacana que nos permite e até nos estimula a estudar e a nos aprofundar. Hoje em dia só não se aprofunda, Renato, quem não quer. Tá? Qualquer minuto, a qualquer hora, a gente pode imergir em absolutamente qualquer temática. Qualquer. A gente tem capacidade de fazer imersão através das tecnologias que a gente tem. Né? E aí eu já puxo também uma questão que eu acho importante nesse ponto, nesse sentido. Eu concordo com tudo que você levantou, viu? E estou nessa linha também. Muitas vezes, esse aluno também, ele, pelo cenário que a gente tem hoje, né, pelo mundo que se desenvolveu, as pessoas estão cada vez mais ansiosas em dominar tudo rapidamente. Tá? Eu diria que as pessoas mais velhas não estão também livres disso, não. Tá? Essa ansiedade atinge também elas. Mas eu acho que as pessoas mais velhas, elas têm mais maturidade para aprender, para saber lidar com isso, tá? Para compreender que as coisas, que qualquer coisa não se aprende assim. Não vai entrar um livro, não adianta você ficar guardando PDF de livro na pasta do seu Explorer se você não pegar, sentar e ler. E ler não é aprender necessariamente, né? O que eu falei há poucos dias também. Não adianta me dizer que você tem 10 anos de fisioterapia se você ficou ligando e desligando o aparelho. Um outro colega que atendeu efetivamente usando o raciocínio clínico por 2 anos, esse cara com 2 anos é mais experiente do que o com 10 anos. Né? Então, tem essa diferença de como essa vivência se deu. Tá? Então, eu ainda vejo, então, considerando aí que o aluno que está na graduação, ele tende a ser, sim, mais novo, né? Do que a gente, do que outras pessoas mais velhas, inclusive. Eu acho que essa ansiedade por dizer assim, tá, professor, legal, mas como é que eu trato? Legal, raciocínio clínico, mas como é que eu trato? Mas como é que eu trato hérnia de disco, professor? Como é que eu trato, sabe? Eu acho que isso dificulta esse processo de desenvolvimento da habilidade, porque é uma habilidade a ser desenvolvida, a habilidade do raciocínio clínico, que acontece com o tempo, cara. Você não vai sair da graduação sabendo tudo. Da onde você sai sabendo tudo sem ter uma vivência prática? E quando que você vai estar melhor com 1 ano de experiência comparado com 10, cara? De vivência, não vai. Então, é um processo que, se você não encarar, não é simples, não é fácil, não. Mas é absolutamente recompensador e traz sucesso. Se você não encarar, nunca a habilidade vai ser desenvolvida. Nunca. Diz aí, todo mundo que está assistindo a gente, diz aí uma coisa que você faça com excelência. Não precisa ser nem relacionada à fisioterapia. Diz aí qualquer coisa, qualquer. Você não começou a fazer isso ontem. Quantas vezes você fez isso durante a tua vida? Você fez um montão de vezes, você repetiu e repetiu,
repetiu, a prática é que leva a essa proximidade, vamos dizer assim, da perfeição, né? Leva a grandes habilidades. É praticando, praticando e praticando. Então, talvez essa ansiedade atinja todo mundo, mas talvez o cara mais jovem tenha dificuldade de lidar com ela, né? E entender, né? Eu entendo, Renato, assim, que isso, eu não estou dizendo assim, ó, nem liguem, tá? Que vocês não vão entender bem. Não, se incomodem, porque eu acho que esse desconforto interno é que nos motiva a buscar mais. Esse desconforto que não adianta alguém falar para você estudar, isso tem que vir de você, esse desconforto interno. Então, continuem desconfortáveis, mas que isso não faça você bloquear e nem buscar um caminho alternativo, um atalho, que de repente esse atalho vai te levar para um lugar que não vai te trazer sucesso. E, consequentemente, eu falo de sucesso no restabelecimento do paciente. Tem mais uma coisa que eu acho importante colocar daí do que você estava falando. O aluno, quando ele vai cedo para participar desse ambiente clínico, ele teria essa oportunidade de ficar desconfortável com o que ele ainda não consegue entender. E aí, quando ele vai para a sala de aula, para ter as matérias que vão remeter àquela prática clínica que ele viu no ambulatório, ele seria um aluno mais crítico, ele iria estar querendo debater mais as questões que são colocadas, Exato. fazendo uma aula realmente não participativa, né? O aluno hoje em dia, pelo menos o que eu vejo ainda, são alunos que eles não estão chegando no final da faculdade com o senso crítico de se questionar por que é isso que tem que ser feito, né? Eles não questionam o professor na sala de aula, né? Na verdade, eles acabam assumindo aquela postura passiva de antigamente em relação à sala de aula, de o cara que está lá na frente sabe, ele está me passando informação, eu vou absorver essa informação, anotar no caderno para fazer a prova, né? Só que, na verdade, a prova, no final, vai ser lá na frente, quando você está diante de um paciente, você tem que ter a segurança de conseguir realmente trazer solução, né? Entregar a solução. E aí, quanto mais cedo esse cara participar, não quer dizer botar a mão no paciente, não quer dizer começar a fazer estágio, até porque não pode, né, legalmente, mas ele deveria participar, eu acho, do ambiente clínico desde cedo. Concordo. Isso pode começar, talvez impensado para alguns, mas pode e dar certo. Eu sou prova disso. Você começar na anatomia, por exemplo. A anatomia não precisa ser um osso segurado lá na frente, com o professor falando cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocando hemótomo. Não precisa ser isso. A anatomia, ela pode muito bem aparecer durante debates com cunho clínico. Fica muito mais agradável para todo mundo, fica mais, por incrível que pareça, fica mais leve o conteúdo do que aquela aparente decoreba toda que você tem que armazenar. Inclusive hoje, quer saber todas as partes do fêmur? Abre aí o Google, cara. É mole, não vou dizer nem um minuto, cara, leva 5 segundos. Então, a questão importante sempre é o que se valoriza hoje, o que você faz com a informação. Não é a informação estar aqui dentro. É claro que muitas vezes facilita você ter uma boa memória, mas mais importante do que isso é você saber o que vai fazer com a informação. Isso ainda carece de ser trabalhado, de ser desenvolvido, de ser realmente incorporado, Renato. Eu acho que como uma cultura, sabe? Mudança de cultura realmente é sempre difícil. Tá? Então, a gente tentar realmente mudar essa cultura de quanto mais gravo, melhor, quanto mais informação eu tenho aqui, melhor, do que aquela que eu acho que a tecnologia nos permite, que é você já ter a informação então disponível, mas você desenvolver a habilidade, sim, de saber o que fazer com essa informação. Acho que esse é o grande diferencial dos profissionais, que a gente realmente pode dizer assim, que são pessoas inteligentes. Esse, para mim, é o cara inteligente, não é o cara que grava mais, não. É o cara que realmente sabe o que fazer com certas informações. Porque, às vezes, também, nem sempre todas as informações, quer dizer, nem sempre não, as informações não têm o mesmo grau de relevância para os casos. Né? Então, até saber escolher qual a informação mais relevante para aquela situação é importante também. Logo vai entrar também aí um componente tecnológico, eu acho, na nossa área,
muito provavelmente, em algum momento, essa parte de algoritmos, inteligência artificial, eu acredito que vai passar a fazer parte de ferramentas para a gente, né? E a gente vai ter que lidar com a avaliação da informação, né? Pô, eu acho que vai ficar realmente quem souber analisar bem o que as máquinas vão ajudar a gente, né? Perfeito. Isso já Eu existe, acho que não é inclusive. substitutivo. Isso já Exato. existe, inclusive. Em aulas que eu ministro de PBE, em cursos, eu mostro alguns modelos de tomada de decisão, Renato. As próprias pirâmides hierárquicas, muitas delas que parecem até amarradas, mas eu tento fazer uma desconstrução e mostrar que existem diversos modelos. Algumas concordo, né, aparentemente mais amarradas do que outras, mas lá em cima, lá na pirâmide de algumas delas, exatamente esse tipo de inteligência artificial, tá? Que a partir da inserção de determinadas informações assim acuradas e as principais, a inteligência artificial te ajuda, né, a fazer esse rastreio da melhor informação disponível na literatura para sua tomada de decisão. Você vê que a inteligência artificial não vai fazer o trabalho sozinha, ela, ao meu ver, ela não vai substituir o nosso raciocínio, não vai acontecer. Minha singela opinião, tá? Mas é fato, a gente não pode abrir mão dela, é o que eu acho. Ela ajuda muito, poupa muita energia e faz, muitas vezes, claro, um trabalho mais detalhado, mais sistemático do que a gente faria manualmente, né? Com certeza, com certeza. Bom, vou te fazer a É última. pensar como é que Ah, sim, perdão, há, perdão. há 15 anos atrás, como é que a gente vivia sem tanto Google ali, né? Sem o celular na mão. Nossa, camarada, ó, Isso vai mudar quando eu tenho a oportunidade cada de vez mais contar isso em rápido. sala, as pessoas não acreditam. E olha que eu não sou tão velho assim, não, hein, cara. Eu já fui mais novo, mas não sou tão velho, não. Na minha época ainda de graduação e ainda de mestrado, tá? Para pegar um artigo científico, eu tinha que ir na biblioteca, já sabia que ia espirrar de montão, abrir gavetão, ver onde é que estava o periódico, em que fileira estava o periódico, em que andar estava, fechar o gavetão, ir lá, pegar o periódico, ver se o artigo estava lá e levava para casa não. Entrava na fila da Xerox, ia para a fila da Xerox, tirava a Xerox do conteúdo, grana nossa mesmo, pagava pela Xerox, aí deixava lá, claro, o periódico e levava a Xerox para casa, tá? Para fazer a leitura, a análise. Hoje, você não sai, você não levanta, você dá duas mexidinhas aí, você tem tudo à sua mão. Só hoje as bengalas estão diminuindo, Renato. As desculpas estão diminuindo. Está aí para todo mundo. Só não faz em alto nível, sinceramente, quem não quer. Eu acho que capacidade, a grande maioria tem muita capacidade. Alguns mais habilidades em uma questão, outras em outras questões. Eu acho que as pessoas também têm que se entender, se descobrir. Como você falou até do método, né? Você falou, não tem, D'Angelo, uma chave mestra, né? A pessoa tem que ver que modelo permite que ela entenda melhor. Um modelo baseado em evidências científicas, mas é um modelo que permita ela compreender melhor as situações, né, e ser resolutivo. Claro, tem que ser resolutivo. Tá? Mas é nesse sentido aí que eu acho que caminha mesmo. Deixa eu fazer a última pergunta aqui, então, Renato. Já avançamos bastante. Duas dicas de ouro, eu habitualmente faço essa pergunta para os convidados, duas dicas de ouro do Dr. Renato Fragoso aos profissionais sobre raciocínio clínico fisioterapêutico em dor lombar. A primeira coisa eu acho que é fundamental é a escuta ativa, né? Escuta o paciente, escuta as informações que ele te traz, tenta ponderar na sua avaliação perguntas fechadas, mas também ambientes de perguntas abertas para que você consiga entender na perspectiva do paciente o que ele tem, né? Isso vai te ajudar a talvez trilhar um caminho que não era o que você esperava no seu pré-julgamento do caso, tá? Mas tenta sempre manter o ouvido bem aberto para o que o paciente está te trazendo de informação. E, em seguida a isso, você precisa alinhar
o seu raciocínio clínico em termos de interpretação disso, né, com o que tem de estratégia terapêutica, o que você tem expertise para aplicar e o que a ciência te mostra. Então, você vai precisar, sim, alinhar o que você sabe fazer com o que o paciente precisa e com o que o paciente quer também, né? A gente tem que ter a perspectiva do paciente envolvido nesse processo, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que, basicamente, e acaba voltando para o raciocínio clínico, né? Perfeito, perfeito, muito bom. Bom, eu ainda vou passar a palavra a você, Renato, para desejar alguma informação, passar uma informação adicional. Queria agradecer aos colegas que ficaram até essa hora aqui assistindo a gente. Esse vídeo, ratifico, vai ficar gravado na íntegra no meu canal do YouTube. Tá? Inclusive, o canal se chama Físio em Traumatologia e Ortopedia, é um canal novo. Vou deixar as lives, já tem mais de 20 lives lá gravadas, tem outras muitas ainda para serem adicionadas, toda semana tem live nova. Eu peço a gentileza, né? Por que não? É algo em crescimento, é algo que, sim, toma tempo da gente, energia, dos convidados, inclusive, procuro chamar profissionais sempre de alto nível. Está tudo lá disponível na íntegra, se vocês puderem curtir as lives, se inscrever no canal, acionar lá o sininho, compartilhar com os amigos, vai ser de grande valia para mim. Tá? O canal é novo, às vezes jogando físio em traumatologia e ortopedia, é o nome do canal, pode não aparecer diretamente, em breve eu tenho certeza com a ajuda de vocês ele vai subir, tá? Vai ficar aparecendo logo de cara, se tiver dificuldade de acesso, de encontrá-lo assim mais rapidamente. Acessa a bio no meu Instagram, aí é só finalizando essa live, vai lá na bio, tem lá o link direto para esse canal do YouTube. Então, fico muito grato se vocês ajudarem nessa divulgação do canal. Tá? Eu tenho certeza que tem conteúdo de altíssimo nível lá dentro. Essa live, inclusive, com o Renato, vai para lá também. Tá? Vai estar na íntegra no canal do YouTube. Bom, Renato, em 2022, né, eu completo 21 anos de docência. Tá? Alguns anos antes ainda da minha graduação, então em aulas no ensino técnico, tá? Mas a grande maioria, quase 20, realmente na minha docência, né, no nível superior. Tive o privilégio de me formar e 2 meses depois ser inserido em sala de aula formalmente como professor responsável. É realmente um privilégio. Tá? Talvez as pessoas não saibam o quanto eu aprendi com essa vivência. O que a gente falou, né? A gente precisa experimentar, viver e continuo fazendo sempre o melhor que eu posso para oferecer o melhor conteúdo mais atual. Nesse período, eu tive o prazer de ministrar aulas, eu diria, para fisioterapeutas excepcionais. Tá? E não só aqui no Rio de Janeiro, no IPOG, por exemplo, não só pós-graduações de fisioterapia, mas pós-graduações médicas. Estava há poucos dias aqui contabilizando, foram mais de 100 viagens que eu fiz pelo Brasil. A boa parte lá para o norte, para o nordeste, muito para o norte, para o sul, enfim, Brasil inteiro, realmente para o Brasil inteiro. Privilégio, privilégio. Tá? Você foi meu aluno na graduação da UFRJ, você foi meu aluno na pós-graduação do IPOG, em curso recente de atualização de artroplastias, privilégio total meu. Aprendi a beça com você, tá? E não é da boca para fora. Todas as vezes eu tive muito aprendizado. Você foi um desses alunos, cara, excepcionais. Tá? Realmente ponto fora da curva. Você Renato, um dos fisioterapeutas mais inteligentes que eu conheço. Tá? Talvez eu já tenha te dito isso pessoalmente, mas deixo registrado publicamente aqui. Você é, sim, um dos fisioterapeutas mais inteligentes que eu conheço, pode ter certeza, apesar da tua pouca idade. Como eu falei, a gente já foi mais novo, não somos tão velhos assim, mas já fomos mais novos. Mas, apesar da tua pouca idade ainda, realmente isso. Então, como eu falei, me considero privilegiado de poder, inclusive, ser seu amigo verdadeiro, né? Um amigo que a fisioterapia me trouxe. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, por conversar aqui com a gente, comigo. E, nossa, dispor de tanta informação relevante aqui, tá, cara?
De coração. Obrigadão, Renato. Eu que agradeço a parceria de sempre, o convite foi uma honra para mim. E a sua contribuição, tanto na minha formação, quanto na contribuição para a nossa profissão, né? Esse espaço que você está utilizando e dedicando para formação de novos fisioterapeutas, não só de novos, mas para que a gente consiga se manter atualizado, ver uma série de temas que eu não visito com tanta frequência, mas, tá começando a live lá, vou assistir. Isso é fundamental, é isso que vai fazer com que a nossa profissão consiga cada vez mais crescer. Tá? Eu que te agradeço demais pelo convite, cara. Muito obrigado. Obrigado, camarada. Obrigado mais uma vez a todos. Dá um abraço aí na Érica, um abraço em todos, saúde e ainda mais sucesso, meu irmão. Fica com Deus, viu? Falou, obrigado. Obrigado a todos aí, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente, um abraço.